Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de História do Brasil. E hoje a gente vai falar da independência do Brasil, mas na verdade a gente vai retornar ao ano de 1808, que é um ano marcante, né, para os acontecimentos que vão desembocar na independência do Brasil. Então, convido vocês a fazer essa jornada aí. Vamos começar então. Eu vou descer um pouquinho a minha tela que está atrapalhando o slide. Vamos começar então falando do contexto externo anterior à vinda da corte em 1808. Vocês já vão entender por que eu estou começando por esse ano, qual que é a importância desse ano para a temática que a gente vai trabalhar. Vejam bem, lá fora, o que está acontecendo? No ano de 1801, Napoleão é eleito cônsul da França, tá? E no ano seguinte ele se torna cônsul perpétuo. É isso que o primeiro quadrinho tá mostrando para vocês. É o mesmo ano em que a Espanha derrota Portugal na Guerra das Laranjas, que é, na verdade, um conflito entre França e Inglaterra, e que Portugal e Espanha, cada um toma o seu lado. Então, Portugal aliado ali da Inglaterra, a França aliado da Espanha. Nesse ano é o ano que Napoleão surge já com uma figura importante para a França. Em seguida, no ano de 1804, lá na Catedral de Notre-Dame, Napoleão é coroado, ou melhor, ele se coroa imperador da França porque ele retira da mão do Papa a coroa e ele mesmo coloca em sua cabeça. O que ele está mostrando com isso? Ora, ali o poder é completamente dele. A igreja não está acima dele, ninguém está acima de Napoleão. Por isso que ele faz esse gesto de pegar a coroa e ele mesmo se coroar. Então, é evidente, uma demonstração de poder, uma demonstração de potência que o Napoleão tenta passar e consegue. No ano de 1805, liderados por Lord Nelson, a Marinha Britânica derrota a França e Espanha na Batalha de Trafalgar e assume o controle absoluto dos oceanos. Então, veja, novamente, a França e a Espanha unidos, né, como eu já acabei de citar, havia essa aliança, e a Marinha Britânica era aliada a Portugal, faz essa derrota, consegue vencer a Batalha de Trafalgar, então tem o controle absoluto dos oceanos. Então isso empodera a Marinha Britânica, né? Nesse momento ela tem total controle, ela é o principal nome dessas águas, e isso evidente que imbrica em questões estratégicas de guerra, mas também em questões comerciais. Na sequência disso, acontecem as invasões francesas. Veja bem, no ano de 1807, aqui, o nosso primeiro tópico desse slide, Napoleão declara o bloqueio continental à Europa contra a Inglaterra. O que isso significa? Napoleão disse, olha, agora a Europa está proibida de negociar com a Inglaterra. Esse é o bloqueio continental, uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, uma tentativa de quebrar a sua economia a partir das suas relações exteriores. E aí chega um problema para Portugal, que é o seguinte: eu vou aderir ao bloqueio continental imposto por Napoleão, imposto pela França, ou eu vou continuar com a minha aliada Inglaterra, uma das alianças, a aliança mais antiga da Europa. Então, Portugal se encontra nesse dilema. Há uma dúvida do que é melhor para fazer. Nesse momento, há muitos debates internos, você tem uma divisão ali dentro de Portugal, dentro dos gabinetes, né, que estava junto com a coroa, de quem era a favor de se alinhar à Inglaterra, quem era a favor de aderir ao bloqueio continental francês. A gente sabe o que acontece. No dia 29/11
de 1807 vai haver a invasão francesa a Portugal, porque Portugal decidiu ficar ao lado da Inglaterra. Então, veja, a França, ao ver que Portugal optou pela Inglaterra, anuncia que vai fazer essa invasão. Ela é aliada da Espanha, portanto, da França a Portugal, você tem que pedir passagem pela Espanha. Nesse mapinha está um pouco pequeno, mas vocês podem encontrar um mapa aí na internet e olharem como é necessário que a França passe pela Espanha para atingir Portugal. E aí tem um acordo francês e espanhol que diz, olha, você tem livre passagem, então, tá, Napoleão? A França pode passar com suas tropas, mas isso acontece não da forma que é estabelecida no tratado, porque era para ser uma passagem pacífica. A Espanha está abrindo a sua fronteira, abrindo o seu território para as tropas francesas passarem. A questão é que isso se dá de uma forma extremamente violenta. Há um massacre na Espanha, Napoleão vai colocar um parente seu para governar a Espanha, e aí ele atinge Portugal. Tudo bem? Aí vem o segundo tópico, que é a saída estratégica da família real para o Brasil em consequência da invasão das tropas francesas. E vejam que eu faço questão de colocar uma saída estratégica. Isso aqui é importante. Por quê? Vocês sabem que há alguns livros, e eu vou citar mesmo, que é o caso do Laurentino Gomes, no seu livro 1808, e ali ele taxa o rei Dom João como alguém extremamente caricato, né? Alguém medroso, o cara que andava com coxinha na sua roupa, para qualquer momento do dia ele ter uma coxinha para comer. Então, é esse tipo de história que tenta criar uma caricatura, criar esses personagens como se fosse de um grande filme de comédia barra ação. Isso acaba deturpando um pouco a nossa visão sobre o momento. Então, João não era esse fujão, esse cara medroso, esse cara que não sabia se impor, que muitas vezes é narrado. A questão da mudança da corte de Portugal para o Brasil era uma questão debatida há anos no gabinete português. De fato, o Laurentino Gomes, no seu livro, ele coloca isso, ele coloca que o debate acontecia há um tempo. Mas, por outro lado, ele quer colocar que é uma fuga, que Dom João sai morrendo de medo de Portugal e vem para o Brasil. Isso acaba deturpando, como eu falei, um pouco essa nossa visão. Então, eu ressalto aqui, foi uma saída estratégica da corte portuguesa. Não tinha condições, eles não se viam em condições de combater as tropas francesas, viam no Brasil o seu principal território, que é fonte de riqueza, então essa saída se dá de forma estratégica. Então, no terceiro tópico, no dia 22/1 de 1808, a família real chega no Rio de Janeiro. Tudo bem? E aí a gente vai ver quais as mudanças que aconteceram com essa transição da corte de Portugal para o Brasil. Vocês dão licença para eu tomar uma água aqui. Vamos seguir então para o próximo slide. Nesse slide, o que eu quero fazer? Tratar justamente de quais foram os significados do ano de 1808. Bom, vamos lá. Primeiro tópico, abertura dos portos. O que significa? É uma abertura dos portos às nações amigas, né? Que na realidade é só a Inglaterra, porque é importante ressaltar, quem blindou a vinda da corte em todo o oceano até o Brasil foi esquadra inglesa. Então, a Inglaterra, para manter essa aliança, né, e até para ali numa questão de retribuição, Portugal não aderiu ao bloqueio continental, continuou comercializando comigo. A Inglaterra propõe a blindar a esquadra portuguesa aqui para o Brasil, fazer esse acompanhamento pelo mar, para caso alguma tropa francesa ameaçasse a destruição dos navios da corte. Então, assim que eles chegam no Rio de Janeiro, a abertura dos portos,
as nações amigas, que no caso é a Inglaterra. Portanto, agora você pode comercializar, o Brasil pode comercializar com outro país que não seja Portugal, pode comercializar com a Inglaterra. Isso vai ser já um primeiro impasse, inclusive a Inglaterra vai ter taxas menores do que Portugal. Portugal vai se sentir extremamente ofendido, né? Imaginem isso no pensamento dos cidadãos portugueses. Primeiro eles veem a sua coroa, o seu rei, toda a sua elite partindo para o Brasil. Lembrando que não veio só a coroa portuguesa, veio cerca de 10 mil pessoas juntas, né? Toda a elite de Portugal estava junto nessas embarcações. A Biblioteca Real é um símbolo que também, primeiro ela é esquecida, né, no porto, depois ela vem numa segunda viagem. Portanto, a biblioteca também é trazida para o Brasil. Isso vai atiçando um sentimento português de abandono. Então, a abertura dos portos é uma coisa que concretiza isso. Agora, o Brasil, que é colônia de Portugal ainda, pode comercializar com a Inglaterra. Isso quebra, né, o pacto colonial que a gente já falou tantas vezes aqui. Segundo tópico de importância para a gente é a liberação das fábricas e manufaturas no Brasil. Ou seja, agora você pode criar fábrica, você pode manufaturar produtos. Novamente, indo na contramão do que o pacto colonial permitia. Porque o Brasil era, então, era um território de exploração. Aquele que devia mandar matéria-prima para Portugal. A manufatura se dava em Portugal. Depois o Brasil compraria de volta os produtos manufaturados. A questão é que a colônia não podia manufaturar. Entendem isso? Por isso que eu digo que 1808, eu não, né? Boa parte da historiografia coloca 1808, às vezes, como mais importante que 1822. A gente vai entender o porquê disso. Terceiro ponto, criação da imprensa régia em 13 de 5 de 1808. E é essa imagem que eu trago para vocês aqui no cantinho, né? A primeira edição, o primeiro jornal do Brasil que circulou ali no Rio de Janeiro. Isso também demonstra uma mudança na mentalidade, porque antes a informação chegava de Portugal de forma extremamente atrasada, como vocês podem imaginar. E agora não, você tem um veículo de informação dentro do território brasileiro, que é produzido ali e com a corte portuguesa, com a elite portuguesa ali. Então vejam as transformações. Por isso que eu coloquei aqui que implode o conceito de metrópole. Por que implode? Porque Portugal, para ser uma metrópole, tinha que manter todos os acordos que tinha durante o Brasil colonial, que era o pacto colonial, né? Portugal produz a manufatura, a industrialização, o Brasil só cede a mão de as matérias-primas. A corte portuguesa, o rei está em Portugal, porque era metrópole. Todos os meios de comunicação vinham de Portugal, que era metrópole. Agora não, se tudo isso mudou, o conceito de metrópole implodiu para Portugal. Espero que isso esteja ficando claro, tudo bem? Em um outro tópico eu coloco que a vinda da monarquia e da elite se tornou consensual, ou seja, a partir daquelas discussões, né, criou-se um consenso de que a vinda da corte, a vinda da elite para o Brasil era o melhor a ser feito. E junto a isso, a gente tem uma parte quase mitológica, mas que é aquela ideia do Quinto Império, que Portugal fundaria no Brasil o Quinto Império. Isso está em alguns escritos, por exemplo, do padre Antônio Vieira, uma ideia de que a solução dos problemas poderia estar nesse novo império que surgiria com sede no Brasil, mas é uma questão que a gente não vai abordar aqui. Aqui uma conclusão fundamental do ano de 1808. Essa vinda da família real preservou as duas principais estruturas que fundavam Portugal. Preservou a monarquia, como eu deixei grifado aqui para vocês, preserva a monarquia e preserva a integridade do território brasileiro, que era a fonte de riqueza de Portugal. Portanto,
é uma saída estratégica. Eles precisavam preservar os dois principais esteios da monarquia portuguesa, do Estado português, que era a monarquia e o território brasileiro. Portugal, naquele minúsculo território, vocês sabem, não tinha capacidade de produzir quase nada daquilo que era consumido. Não tinha matéria-prima suficiente para nada. Por isso a importância do Brasil. Lembrem toda a parte econômica que o Brasil gerou. A gente falou aqui de madeira por meio do pau-brasil, a gente falou aqui de ouro, a gente falou aqui de diamante, a gente falou de cana-de-açúcar. Tudo isso era apropriado por Portugal. Então, sem o Brasil, Portugal não conseguiria se desenvolver da forma que se desenvolveu. Próximo tópico. Houve uma mudança no eixo de poder, tanto externo quanto interno. O que significa mudar o eixo de poder? Ora, se antes o poder estava centrado em Portugal, estava centrado na Europa, agora o eixo de poder está no Brasil. Mais uma vez, imaginem o que é para o cidadão comum português essas mudanças. Que sentimentos que isso não vai... Quais sentimentos não vão sendo estimulados? Né? E aí vem uma tese que é muito importante, que é uma tese de interiorização da metrópole, porque cada vez mais ela vai se imbricando aqui no Brasil e vai gerando um acúmulo interno de capital. Lembrem que na ideia mercantilista, o acúmulo de capital deveria se dar na metrópole, não na colônia. A colônia é aquele meio que é explorado para ceder, para mandar capital para a metrópole. E, por fim, a gente tem que tratar 1808 como um ano de ruptura. Todos esses aspectos que a gente foi tratando, desde a abertura dos portos, as fábricas, imprensa, tudo isso vai consolidando uma visão de ruptura entre o antigo pacto colonial, entre Portugal e Brasil. Cada vez mais a população portuguesa vai se incomodando com o que é feito, o sentimento de acefalia vai sendo criado, né? E o que é a acefalia? É a perda daquilo que é a nossa cabeça, vamos dizer. Quem que era a cabeça do povo português? Quem que era a parte cerebral, aquilo que comandava o povo? Era justamente a monarquia. E se agora essa monarquia está nos trópicos, quem lidera esse povo português? É evidente que Dom João tinha deixado, né, pessoas do alto escalão para continuar governando Portugal, mas entendam que a lógica é totalmente outra. Novamente eu vou mexer aqui na minha imagem para a gente falar um pouquinho de um outro ano importante, que é o ano de 1815, e quais foram os significados deste ano. Primeiro, as tropas britânicas derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo, sob comando do Duque de Wellington. Então, consolida a derrota de Napoleão. Aí é o fim de todo o império francês que estava sendo criado, e novamente a gente vai ter uma reordenação dos limites territoriais, a gente vai ter uma reordenação de toda a Europa. Dom João promove o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves, porque para participar, né, ali do tratado que reordenaria as fronteiras, Dom João acaba promovendo o Brasil a essa condição. Na verdade, isso é posterior, né? Primeiro a gente tem o Congresso de Viena, que vai reordenar tudo isso, e posteriormente Dom João vai promover o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves. Não quero fazer essa confusão na cabeça de vocês. Na verdade, eu acabei fazendo uma fala confusa, peço desculpas. Mas o que muda? Ora, o Brasil agora é colocado no mesmo patamar de Portugal. Se aquilo que os portugueses estavam vendo já era uma ofensa, já era um desrespeito
para eles, vocês imaginam agora, porque agora o status legal do Brasil é igual ao status de Portugal. Eu trago para vocês a imagem pintada pelo Jean-Baptiste Debré, né? Um dos caras que a gente sempre acaba vendo aqui nas aulas, que pintou quadros importantíssimos sobre o período, e é justamente quando esse quadro retrata o dia em que essa promoção do Brasil se deu. Aí eu trago uma fala para vocês que é muito importante. Vejam só. Mais que um ato diplomático, portanto, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, em 16 de dezembro de 1815, foi um ato político de vários e importantes significados. Respondia às pressões internas, sem necessariamente aliviá-las, como 1817 veio a comprovar, afirmava a intenção de Dom João retomar as rédeas do governo e de seus reinos e diminuir o peso da Inglaterra na administração dos domínios portugueses. Reiterava o compromisso com a ordem monárquica em uma América dilacerada por movimentos de independência, né? Se referindo ao que estava acontecendo na América Espanhola, as independências acontecendo a todo momento, e pretendia ressaltar, sobretudo, a grandeza dos Bragança, pois, para Dom João, a supremacia da dinastia emprestava dignidade a seus reinos. Então, veja quanta informação, né, que a Jaqueline Hermann nos dá nesse pequeno trecho, que foi retirado do seguinte livro, O Rei da América, Nota sobre a aclamação tardia de Dom João VI no Brasil. O que a Jaqueline Hermann nos mostra aqui? Que mais do que um ato diplomático, essa elevação do Brasil a Portugal é um ato político. Aqui ela deixa claro, foi um ato político de vários e importantes significados. E aí ela começa a falar quais são esses significados. Respondia às pressões internas, portanto, respondia às pressões que aconteciam aqui no Brasil, aquele burbulho, né, que a gente vê de revoltas aqui no Brasil, de grupos e estados que estão descontentes com o excesso de impostos, querem mais autonomia, queriam produzir coisas aqui no Brasil. Então, ela está dizendo, essa mudança de status do Brasil atende às pressões internas, mas não necessariamente alivia todas essas pressões. Ela tenta atender, mas não consegue aliviar todas. E aí ela exemplifica. Aqui não era para ser um ponto, peço desculpa. Sem necessariamente aliviá-las, como 1817 veio a comprovar. 1817 a gente vai tratar no próximo slide, tudo bem? É uma revolução que acontece aqui no Brasil e a gente já vai ver. Outro ponto, afirmava a intenção de Dom João retomar as rédeas do governo e seus reinos. Portanto, se Dom João não fizesse essa alteração, continuasse no Brasil e o Brasil como colônia, ele teria dificuldade de comandar todo o território que estava em suas mãos, que é Portugal, Algarves e Brasil. Além, né, de outros territórios, mas aqui é os nossos principais, porque tem territórios em outras partes do mundo, na África, na Ásia. Outra coisa, diminuir o peso da Inglaterra na administração dos domínios portugueses. Isso também é importante, porque a Inglaterra é uma aliada ali, mas você não pode deixar que ela comece a tomar conta dos domínios de Portugal. Reiterava o compromisso com a ordem monárquica, em uma América dilacerada por movimentos de independência. Então, é tentar manter o controle em uma América que também está borbulhando. Não é só o Brasil que está pontuando revoltas em diversos locais. Pior ainda, no resto da América, o que está acontecendo são independências. Independência dos estados. A Espanha está perdendo territórios. E, por fim, pretende ressaltar, sobretudo, a grandeza dos Bragança, né? Tentando ressaltar a sua casa, a sua família, para que isso mantenha a supremacia, que mantenha o poder da sua dinastia, que para ele é o que dava dignidade aos seus reinos.
Ou seja, é mostrar que a monarquia ainda está forte. Dom João precisava demonstrar poder, senão ele ia acabar perdendo território. Basicamente é isso. E agora a gente fala então de 1817, com licença, que é um ano importante também. Do que se trata? Revolução Republicana. Ela tinha um caráter, em Pernambuco, né? Desculpem. Ela tinha um caráter separatista, portanto, queria fundar uma república. Teve influência iluminista, como a gente viu nas outras revoltas. Lembra quando a gente falou de Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana? Nesse caso, a Revolução de 1817 também tem forte influência iluminista. Era uma resposta aos impostos da coroa portuguesa, que é uma coisa importante a gente ressaltar. Quando Dom João chega no Brasil, ali começa a se tornar, no Rio de Janeiro, o centro do que seria esse império lusitano entre Brasil, Portugal, Algarves. O que começa a atrapalhar o pessoal mais do Nordeste é que os impostos estão sobrecarregando esses estados. Ou seja, o centro do acúmulo de capital estava se dando ali no Rio de Janeiro, mas quem estava pagando os impostos mais pesados eram as províncias, eram os estados do Nordeste. E esse é um dos casos em Pernambuco. A Revolução de 1817 tinha esse caráter também, de contrariar, ou melhor, de se opor aos impostos da coroa portuguesa, que estavam cada vez mais exaustivos. O próximo tópico. Com a proclamação da República, algumas medidas foram tomadas. Eu destaco 3 aqui. Primeiro, a liberdade de imprensa e de credo, importantíssimo. 2, abolição dos impostos da coroa, como a gente acabou de falar. Essa era uma das bandeiras da Revolução. Instituição dos 3 poderes. Lembremos, a separação lá de Montesquieu. Os 3 poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário. Aumento do soldo dos soldados e a manutenção da escravidão. Ou seja, vocês podem ver que a escravidão é um ponto que não é tocado em quase nenhuma dessas revoltas, em quase nenhuma dessas revoluções que se dá no Brasil. Eu finalizo aqui dizendo que depois de 74 dias, o movimento ruiu por problemas internos e pela repressão externa. A coroa acaba reprimindo também, a gente não vai entrar em detalhes dessa revolução, mas é muito importante a gente destacar esse período, esse acontecimento no ano de 1817. Com licença novamente, agora a gente vai falar da Revolução do Porto de 1820. Primeiro tópico. As cortes portuguesas são convocadas para redigir uma nova Constituição e limitar o poder do rei. Então, essas cortes que são convocadas estão ali reescrevendo, ou melhor, escrevendo uma nova Constituição, um novo regimento, novas leis, novas formas de governo, e a tentativa é limitar o poder do rei. Lembrando, o rei está no Brasil. Então, se a gente puder limitar o poder dele, melhor ainda. Vamos ter mais autonomia. Portugal, que é essa autonomia, estava acostumado a ter toda a sua coroa no seu próprio território, estava acostumado a ser autônoma e comandar os outros territórios. Agora isso mudou. Então, Portugal fala, nós queremos autonomia. Veja como o jogo vai virando, né? O interesse em comum é o retorno da família real. De fato, o que eles querem no fundo é, olha, a gente precisa de autonomia. Vamos fazer isso daqui, a família real vai se sentir obrigada a retornar para Portugal. A gente precisa da família real de volta. Terceiro ponto, eleições para representantes brasileiros. Então, você vai ter representantes do Brasil lá nas cortes de Portugal. No total, são 72 eleitos, mas só 50 viajam para Lisboa.
ou seja, você tem que conciliar, né, os interesses tanto portugueses quanto brasileiros. E depois de tanta pressão, Dom João retorna para Portugal em abril de 1821. Esse quadro aqui, né, das sessões das Cortes de Lisboa, no Palácio das Necessidades, pintura de Oscar Pereira Silva. É meramente ilustrativo aqui para vocês. O fato é que Dom João está de volta a Portugal. E quem que ficou, né, no Brasil? Ficou Pedrinho, ficou Dom Pedro I, como a gente sabe, no lugar de seu pai, como príncipe regente ali. Depois de um bom tempo, também tem pressão para Dom Pedro ir para Portugal. E aí vem o importante, né, Dia do Fico, como ficou conhecido, que é o 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro decide ficar no território brasileiro. Vejam, tem um lapso aí de quase 2 anos, tá? Entre a Revolução do Porto, que coloca Dom João sob pressão e ele volta para Portugal, e até janeiro de 1822, na verdade é pouco mais de um ano, né? Até Dom Pedro decidir ficar, que ele tinha ficado no Brasil como príncipe regente, né? E ao ficar no Brasil, nesse momento, já tinha uma aproximação de um cara que é extremamente importante para a nossa independência, chamado de patriarca da independência, que é José Bonifácio. O quadro aqui é de Jean-Baptiste Debré, novamente, pintado em 1834, e tentando dar esse ar, né, de exaltação popular pela decisão do Dom Pedro de ficar no Brasil. Aí vem, de fato, a nossa independência, que fica explícita no quadro de Pedro Américo, intitulado Independência ou Morte, mas que é um quadro pintado no ano de 1888. Vejam quanto tempo depois da nossa independência do Brasil. E é pintado ali na transição do Império para a República. Então, tem até um outro quadro de Napoleão, né, que é muito parecido com esse. Alguns dizem que é praticamente uma cópia do quadro de Napoleão, tentando colocar Dom Pedro I como um líder do mesmo nível, né, tentando exaltar Dom Pedro I, mas na verdade foi muito menos glamuroso, né? A gente tem aqueles relatos dos problemas até intestinais de Dom Pedro I, e não é essa questão, não é essa abordagem que a gente quer fazer aqui, mas é que isso sempre está, né, na internet, em alguns livros mais engraçadões assim, e até é legal da gente, é engraçado da gente comentar. Mas o que a gente precisa entender de fato é que a proclamação da independência do Brasil, ela demonstra algumas rupturas, sim, mas demonstra também algumas permanências estruturais do Brasil. Eu trouxe um trecho aqui do José Bonifácio que vai dar um pouco o caminho para a gente. Olha o que ele diz. Acusam-me alguns que plantei a monarquia. Sim, porque vi que não podia ser de outro modo então. Ou seja, a monarquia era o único modo que ele via de reger, de comandar, de liderar esse processo de independência brasileira. Porque observava que os costumes e o caráter do povo eram eu escrevi errado. Eram eminentemente aristocráticos, porque era preciso interessar as antigas famílias e os homens ricos, que detestavam ou temiam os demagogos. Porque Portugal era monárquico e os brasileiros eram macacos imitadores. Sem a monarquia, não haveria um centro de força e união, e sem esta, não se poderia resistir às cortes de Portugal e adquirir a independência nacional. Esse trecho é uma fala do próprio José Bonifácio. Vocês desculpem o meu erro aqui de digitação, ele foi retirado do livro Construção da Nação e Escravidão no Pensamento de José Bonifácio, que é da professora doutora Ana Rosa Cloclé da Silva, que eu tenho o prazer de ser aluno dela. É um livro que eu super recomendo para quem quer entender o pensamento de José Bonifácio e como o pensamento dele se deu em etapas, né?
aquele momento que ele passa estudando na Europa é um momento de muito esclarecimento para ele. Ele se empodera de muitas ideias iluministas, muitas ideias liberais, e é engraçado a gente ver como ele concilia essas, desculpa, como ele concilia essas filosofias liberais com a necessidade da monarquia aqui no Brasil. Ele é um cara fundamental para a nossa independência e eu recomendo de fato esse livro. Agora, o que é importante, então, a gente destacar? Que a independência do Brasil foi uma ruptura pelo fato de romper com a ordem de Portugal, de romper com a ordem metrópole-colônia. Agora, de fato, o Brasil poderia, então, comercializar com quem ela quisesse, teria seus poderes autônomos, teria liberdade para fazer o que bem entendesse. A grande questão é, a monarquia era vista como ponto fundamental para estruturar o Brasil independente. É isso que o Bonifácio está aqui falando. Quando ele diz que os brasileiros são como macacos que queriam imitar Portugal, e Portugal era uma monarquia, ele está tentando usar Portugal como exemplo. Só a monarquia pode fundamentar esse sistema que a gente quer implementar aqui, que é o Brasil independente. Outra manutenção fundamental é a manutenção da escravidão, que eu trato aqui no próximo slide, que é o seguinte, olha, manutenção do sistema escravista, pilar fundamental da monarquia, entendida como eixo da sustentação da integridade territorial. Olha o que eu coloquei, 3 etapas. A manutenção do sistema escravista era fundamental para a manutenção da ordem monárquica, que por sua vez era fundamental para a manutenção do território, da integridade territorial brasileira. Então a escravidão fundamenta toda essa estrutura. Como eu demonstrei para vocês, essa estrutura no Brasil colonial, ela vai se dar também no Brasil independente. A escravidão é o que sustenta a monarquia é o que sustenta essa coesão nacional. Esses homens, José Bonifácio está preocupado na construção de uma nação. Porque criar uma nação não é somente você se tornar independente do seu país, que era metrópole, e você delimitar o seu território e pronto, agora você é uma nação. Não, você precisa estimular uma coesão nacional a partir dos pensamentos, a partir da cultura, a partir dos hábitos de produção econômica. É isso que Bonifácio está preocupado. Como construir essa nacionalidade. Até porque as revoltas que a gente teve no Brasil colonial não eram de caráter separatista, porém regional. Você tinha identificações locais, mas como fazer que essas localidades separadas, como fazer essas tentativas de república que borbulharam aqui no Brasil se sintam parte de um mesmo território, de uma mesma nação. Esse é o pensamento do Bonifácio. Portanto, esse é meu último slide, é meu último ponto. A escravidão como manutenção fundamental dessa nova ordem que é o Brasil independente. A gente tem na historiografia diversas visões sobre o que significou a independência do Brasil. Desde do Caio Prado Júnior, lá em Formação do Brasil Contemporâneo, um livro de 1942, né, onde vai surgir o termo Revolução Conservadora, dizendo que foi uma ruptura, mas para manutenção das mesmas ideias. A gente vai ter depois livros como o do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né, dizendo que a população não participou desse processo e, de fato, foi um processo elitizado. Você teve pouca participação popular, mas teve. E eu não vou entrar aqui no debate historiográfico. Tem Emília Viotti da Costa, que é fundamental também para a gente entender os conceitos da Maria Odila, mas não é a intenção do vídeo, como vocês sabem. Aqui a gente está tratando sobre as questões fundamentais para os vestibulares. Então, eu gostaria de ressaltar para vocês que muitas vezes as coisas mudam para nada mudar. E essa é uma boa chave interpretativa do que foi a independência do Brasil.
de fato, você tem mudanças que são fundamentais. A independência é uma ruptura gigantesca. Agora, mudou para quê? A manutenção da monarquia esteve presente, a manutenção do nosso sistema escravagista continuou presente, né? Então, isso pode cair em muitas questões de vestibulares, principalmente em questões dissertativas, né? Para você discorrer sobre, ora, quais foram as principais mudanças entre o Brasil colonial e o Brasil independente, ou pode ser o inverso, quais as principais rupturas entre o Brasil colonial e independente. Em questões de alternativa, isso vai vir mais escrachado, do tipo, 1822 significou uma total ruptura entre Brasil e Portugal, ou melhor, uma total ruptura interna no Brasil, total alteração do seu modo de produção. Toda vez que falar de uma forma escrachada assim, a gente sabe que essa questão está errada, é um equívoco, porque há traços de permanências e há traços de rupturas. É isso que é fundamental para a gente entender o ano de 1822. Perdão. Espero que esse vídeo seja útil para vocês, ajude nos estudos que todos estão fazendo. A gente não sabe, né, como será o Enem. Na verdade, eu faço esse vídeo no dia 23/5 de 2020, desculpa até ter saído da tela, mas a gente não sabe a data ainda do Enem. Com o nosso atual ministro da Educação, a gente não sabe qual carga, talvez, ideológica possa vir nessas provas, mas o que a gente deve continuar fazendo é estudar da forma que a gente pode. Dentro dessa pandemia, as desigualdades são exacerbadas, né? As desigualdades são colocadas mais na nossa cara ainda, por isso que era fundamental o adiamento do Enem, e já vai ser adiado. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas espero que já tenha alguma data definida, e quanto mais para frente, melhor. A questão é, continuem estudando da forma que vocês podem, cuidem da cabeça também, a gente não pode se bitolar nesses momentos, então o mais importante é a gente se manter saudável em todos os níveis, né? Então agradeço mais uma vez a todos que participam aqui. Um abraço, um beijo a todos e todas.